Olá, você acompanha agora o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Eu sou Maria Alice Dias e você vai ver agora os principais destaques de hoje. Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico afirma que a inteligência artificial ameaça 27% dos empregos em 38 países. Estudo revela que bicicletas elétricas compartilhadas podem ser 66% mais rápidas do que carros. Ranking mostra que 2 praias brasileiras estão entre as 39 mais belas do mundo. Depois da chegada da inteligência artificial, mas mais ainda do ChatGPT, muito tem se falado sobre a substituição de trabalhos por essa tecnologia. E a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico afirmou num relatório que isso pode acontecer sim, que a IA pode substituir 27% dos empregos dos países do grupo. Para que isso não aconteça, é preciso coletar melhores dados sobre o uso da tecnologia. No documento, a OCDE defende que os países precisam agir agora com políticas que lidem com os riscos da inteligência artificial para o mercado de trabalho. Ou seja, os governos precisam garantir que a IA sirva para criar mercados de trabalho inclusivos. Para a organização, os países estão à beira de uma revolução da inteligência artificial e é preciso coletar melhores dados sobre o uso da tecnologia para entender quais empregos mudarão, quais serão criados ou desaparecerão e como as habilidades necessárias estão mudando. Para isso, recomenda que países invistam em treinamento para trabalhadores menos qualificados e para os mais velhos, além de encorajar empregadores a instruírem seus funcionários sobre habilidades necessárias para a tecnologia. Mais de 40 milhões de imóveis espalhados pelo Brasil não têm escritura. A irregularidade de casas e apartamentos atinge cerca de 60% das unidades habitacionais da federação e pode acarretar em multa ou até mesmo perda do bem. A escritura é fundamental para que o proprietário possa adquirir financiamento imobiliário e confirmar a veracidade de informações para a realização de inventários, testamentos, além da venda, transferência e locação do bem. Além da falta de escritura, existem alguns outros componentes que podem deixar o imóvel na situação de irregularidade, como, por exemplo, ele não possuir o registro ou não ter sido atualizado de acordo com sua situação real, seja em relação à área ou aos proprietários. Um dos principais fatores que tornam o imóvel irregular é com relação ao que está descrito na matrícula e o que existe na realidade. É muito comum, principalmente em imóveis antigos, que o proprietário altere algo na construção, não previsto na planta, como, por exemplo, fazer o famoso puxadinho, algum outro quarto, sala ou banheiro. E na hora da venda da casa, o possível comprador pode ter dificuldades em conseguir um financiamento para comprá-la, pois o banco precisa fazer a medição do imóvel e vai constatar que a área construída é diferente da matrícula. Em casos como este, além de não conseguir vender o imóvel, o proprietário pode ter que arcar com uma multa estabelecida no contrato de compra e venda e o valor da corretagem. Outra situação frequente é a venda de um imóvel pelo famoso contrato de gaveta. Esse documento é redigido e assinado pelas partes em comum acordo, sem a intervenção de um órgão público oficial e o reconhecimento jurídico. Porém, para que esse documento tenha validade de fato, a lei pede sua formalização por meio de uma escritura pública. O problema é que em muitos contratos do tipo, o vendedor não é o real proprietário daquele bem, porque também o adquiriu por um contrato de gaveta.
O proprietário que possui um imóvel sem escritura enfrenta o risco de ter que arcar com os custos de um processo de regularização, de perder todo o seu investimento e até mesmo de abrir mão do bem. Portanto, o indicado é que todos os brasileiros procurem ter o imóvel regularizado para evitar burocracias e dores de cabeça desnecessárias. É recomendado que os proprietários vejam a situação da sua casa antes de fazer alguma reforma ou até mesmo de colocá-la à venda. Para isso, basta procurar órgãos vinculados à prefeitura da cidade, imobiliárias e até mesmo escritórios de advocacia especializados. Os profissionais desses locais podem detectar alguma irregularidade no imóvel e auxiliar os próximos passos para deixar o imóvel regular. Falando agora sobre saúde, olha só, um novo tratamento conseguiu reduzir em 74% o avanço de um câncer raro no sangue em pacientes que não respondiam mais à quimioterapia. O medicamento age por meio da modificação genética das células imunológicas do corpo do paciente. De acordo com os resultados do estudo divulgado, o Ciltacabtagene Autoleucel, também conhecido pelo nome comercial Carvykit, foi testada em 419 pacientes com mieloma múltiplo que não respondiam ao tratamento com quimioterapia comumente indicado, com lenalidomida. E ainda foi constatado que o Carvykit oferece resultados notavelmente eficazes em comparação com as opções atuais para os pacientes e pode ser usado com segurança em estágios mais precoces do tratamento. O processo envolve a extração das células T com receptor de antígeno quimérico do paciente e sua modificação genética em laboratório, para que adquiram proteínas específicas chamadas receptores, capazes de buscar e destruir as células cancerosas. No ensaio clínico, metade dos pacientes recebeu Carvykit e a outra metade recebeu uma combinação de medicamentos frequentemente prescritos atualmente, incluindo quimioterapia e esteroides. Houve uma redução em 74% no risco de progressão da doença em pessoas com mieloma múltiplo, tipo raro de câncer no sangue, após 16 meses de acompanhamento. Durante o ensaio clínico, o número de eventos adversos graves ou potencialmente fatais foi ligeiramente maior no grupo que recebeu o Carvykit do que no outro. Além disso, 3/4 dos pacientes tiveram uma reação imunológica excessiva e cerca de 5% apresentaram síndrome de neurotoxicidade. Os pesquisadores continuarão acompanhando todos esses pacientes para determinar os efeitos ao longo prazo e o impacto desses tratamentos na qualidade de vida. O mieloma múltiplo é um câncer sanguíneo que afeta um tipo de glóbulos brancos chamados células plasmáticas ou plasmócitos e pode causar danos progressivos nos ossos, rins e sistema imunológico. A doença afeta 7 em cada 100 mil pessoas todo ano. O risco aumenta com a idade e tem maior incidência em homens e pessoas negras. Ainda não há cura para o mieloma múltiplo, embora seu avanço possa ser retardado ou interrompido por um longo tempo. Uma das situações que mais influenciam no aumento da fome no mundo é o desperdício de alimentos. Segundo dados da ONU, o Brasil se encontra na 10ª posição no ranking de países que mais desperdiçam comida. Produzir e não distribuir. A junção desses fatores somados ao desperdício é o que coloca o Brasil nessa posição preocupante do ranking. Esse desperdício ocorre em diversas etapas na cadeia alimentar. Na produção, os alimentos são perdidos devido às questões como mau planejamento, falta de infraestrutura adequada e problemas climáticos. Na distribuição e comercialização, os alimentos são descartados devido a padrões exigentes de aparência e estética, além de problemas logísticos. Já no consumo, os alimentos são desperdiçados devido às compras excessivas, falta de planejamento de refeições e descuido com a conservação. Segundo o Índice de Desperdício de Alimentos de 2021 da ONU, no Brasil, cada pessoa desperdiça cerca de 60 quilos de alimento por ano.
Só no estado de São Paulo, são mais de 2,5 milhões de toneladas de comida no lixo. Na capital paulista, no entanto, diversas ONGs que trabalham no combate à fome desenvolvem ações para o reaproveitamento desses alimentos, com receitas que utilizam, por exemplo, cascas e sementes. Então, antes de efetuar ações como essas, é importante destacar que o desperdício de alimentos tem impactos significativos na sociedade e no meio ambiente. Além de representar uma perda econômica, o desperdício de alimentos contribui para uma degradação do meio ambiente e para a fome e a pobreza em diversas regiões do país. O litoral norte de São Paulo registrou recorde de passagens de baleias jubarte neste ano. Segundo a rede de colaboradores do projeto Baleia à Vista, mais de 330 baleias foram vistas desde junho. Segundo os pesquisadores responsáveis pelo projeto Baleia Jubarte, em média, 30 delas têm sido visualizadas, fotografadas ou filmadas entre Ilhabela e São Sebastião, todos os dias nas últimas semanas. O projeto conta com uma rede de informações formada por pesquisadores, biólogos, pescadores, operadores de turismo, donos de pousada e funcionários de restaurantes espalhados pela região, entre outros. Segundo a Prefeitura de São Sebastião, apenas na semana passada foram avistados 56 exemplares de jubartes, além de uma baleia franca. No ano passado, cerca de 200 foram registradas durante todo o período de passagem, afirma o Instituto. No inverno, as jubartes migram da Antártida para a costa do sul da Bahia, principalmente a região do arquipélago de Abrolhos, em busca de águas mais quentes para a reprodução e amamentação. O litoral norte de São Paulo faz parte da rota. A população destes animais no litoral brasileiro disparou nos últimos anos. Segundo dados do Instituto Baleia Jubarte, aproximadamente 25 mil delas passaram pelo país no segundo semestre de 2022. O crescimento, para especialistas, reflete o fim da caça proibida em 1966, período em que a população foi reduzida a menos de 5%, algo entre 600 e 800 indivíduos. A aparição dessas belezas aquáticas acontece até meados de agosto. Um gari tem dado mais vida e cor para diversos espaços públicos do Rio de Janeiro. Além da vassoura e da pá, Derlan de Matos Almeida tem usado pincéis e tinta para transformar a cidade em um lugar mais agradável. Vamos ver. Com pinturas feitas à mão, o artista tem criado murais em bairros como Pavuna, Irajá, Jardim América e Madureira. Seu trabalho mais recente foi feito na Zona Oeste, a pedido da subprefeitura de Jacarepaguá. Foi em uma pilastra do viaduto da linha amarela, que passa sobre a Cidade de Deus, que Derlan deu vida a mais uma de suas obras de arte, que demorou cerca de um mês para ser concluída. Com apenas pincéis e tinta, ele reproduziu uma série de elementos da natureza para trazer mais leveza às pessoas que passam pela região na correria do dia a dia. E a história de Derlan com a arte é de longa data. Ele trabalha na Companhia Municipal de Limpeza Urbana desde 2004 e sempre gostou de pintar. Logo no início, quando trabalhava na gerência da companhia, percebeu que no prédio não tinha nenhuma fachada ou placa de identificação para mostrar do que o prédio se tratava. Então, fez um letreiro indicando que o local era da agência. Após esse episódio, o trabalho de Derlan caiu nas graças de todos os funcionários da empresa, que sempre o incentivaram a manter a arte em sua vida. E hoje, um dos maiores sonhos de Derlan é fazer uma faculdade e crescer no ramo da arte. Para isso, ele pretende voltar a estudar para continuar espalhando seu trabalho artístico pela cidade maravilhosa. Símbolo de Mato Grosso do Sul, o lindo ipê é uma árvore que gosta de muito sol e temperaturas elevadas. Entre as principais características da planta estão as flores, que podem ser encontradas em várias cores. Uma câmera
câmera em mãos, explorando os mais diversos ângulos, é que este servidor público transforma as horas vagas em momentos de lazer. Fotografar é para o Franz muito mais do que um simples passatempo. Transformadas em obras de arte pelas lentes do fotógrafo, entre as favoritas estão as árvores, dos mais diferentes tipos. Porém, entre as preferidas estão os ipês. Eu falei, eu vou comprar uma máquina fotográfica, né? E aí surgiu o amor pela fotografia e pela fotografia de paisagens, né? Da natureza. E aí eu só trouxe isso há 16, 17 anos aqui para Dourados. Eu acredito que esse cuidado de ter árvores aqui e ter um colorido especial em cada IP faz com que a gente tenha esse privilégio de morar numa cidade onde os ambientes de fotografia, os espaços para fotografar sejam privilegiados mesmo, né? Também conhecido por tabebuia, o ipê é árvore comum nos 4 cantos de Dourados, maior cidade do interior de Mato Grosso do Sul. Símbolo de força e resistência, a árvore é desde 2018 também símbolo de Mato Grosso do Sul, após a implantação da Lei número 5.228, do dia 16 de julho. Este engenheiro civil, que foi prefeito de Dourados por 2 mandatos, foi responsável pelo plantio de mais de 100 mil mudas de árvores no município, entre elas os ipês. E Dourados, que é dourado, a base de dourado é o amarelo, nós plantamos bastante ipê amarelo para demonstrar o amor que a gente tem por Dourados. Plantamos todo tipo de árvore, mas o ipê predominou. E essa época é linda, né? Então nós temos de aproveitar essa oportunidade que a natureza nos dá, tá certo? Para ser mais feliz um pouco. E a cidade fica linda. O ipê amarelo foi plantado em algumas ruas aqui do município em homenagem à cidade, por conta da sua cor levemente dourada. Mas nas ruas nós podemos encontrar também outras floradas, como as brancas, as roxas e as cor-de-rosa. São diversas cores que alegram as ruas, porém cada uma em seu tempo. Este biólogo explica como é que acontecem as floradas e por que elas não são simultâneas. O ipê, né, que da linguagem indígena significa árvore da casca grossa, ele vai florescer de acordo com a sua espécie, né? Então não são variedades, são espécies, então são seres vivos diferentes. Então eles vão florescer em épocas diferentes. Aqui no estado, por exemplo, a gente tem primeiro a abertura do ipê cor-de-rosa, né, o ipê rosa. Depois a gente tem o ipê amarelo, depois o roxo e por último o branco já quase em setembro. Nós temos entre 2 gêneros quase 20 espécies, né? E a distribuição aqui é não só no Cerrado, né? A gente vai encontrar na Amazônia, vai encontrar na Mata Atlântica, né? Então é uma árvore que ela está disseminada pelo país. Tanto é que ela é a verdadeira árvore símbolo do Brasil, ao contrário do pau-brasil, que todo mundo pensa que é a árvore símbolo do Brasil. Na verdade é o ipê amarelo, né? A tabebuia brasiliensis. As árvores adultas podem variar de 10 a 20 metros de altura. Quanto mais frio e seco for o inverno, mais intensa será a florada. Plantados em diversos pontos da cidade, os ipês deixam o inverno com cara de primavera em Dourados, alegre e cheia de cor. O telescópio James Webb completou 1 ano e, em comemoração à data, a NASA divulgou uma nova imagem espetacular do nascimento de estrelas semelhantes ao Sol. Nelas é possível ver jatos de gás vermelho explodindo no cosmos e poeira incandescente. A captura provém da região de formação de estrelas mais próxima da Terra, a 390 anos-luz, situada na nuvem de gás de Hulf-Oak. De acordo com cientistas, a imagem, que contém cerca de 50 estrelas jovens de tamanho similar ao Sol, permite o testemunho de um brevíssimo período do ciclo vital estelar com uma nova clareza. Em 12 de julho de 2022, a Agência Espacial Americana revelou as primeiras fotos coloridas do telescópio, localizado a 1,5 milhão de quilômetros da Terra, o que marcou o início das operações científicas desta joia tecnológica. Em seu primeiro aniversário, a NASA planeja um especial para rever todas as descobertas durante uma transmissão de vídeo ao vivo pela internet.
Até o momento, ele observou a galáxia mais distante já detectada, além de buracos negros, e mediu pela primeira vez a temperatura de planetas rochosos distantes. Antes das autoridades proibirem acesso ao vulcão que entrou em erupção perto da capital da Islândia, muitos curiosos aproveitaram para apreciar de perto o fenômeno natural. Olha só. O acesso ao local foi fechado na noite de segunda-feira, depois do alerta para o acúmulo de níveis perigosamente elevados de gases vulcânicos, como o dióxido de enxofre. Autoridades islandesas recomendam distância da nova erupção vulcânica perto de Reykjavik, mas um grupo de espectadores não conseguiu resistir à atração da lava tão laranja quanto o sol. É o tipo de sentimento que não dá para descrever quando você cruza a colina pela primeira vez, especialmente quando é o primeiro dia, você vê as fontes da lava e ouve o barulho da rocha solidificada. É inacreditável, indescritível. O que eu senti ao vir aqui foi o calor que sai da lava, mesmo que eu estivesse a 10, 15 metros de distância, dá para sentir de verdade, mesmo com o vento soprando na direção oposta. É muito legal quebrar a rotina diária, vir aqui e se conectar com a terra e com a natureza dessa forma. A área desabitada, localizada a 30 quilômetros a sudoeste da capital irlandesa, esteve adormecida por 8 séculos, mas registrou um aumento na atividade vulcânica nos últimos 2 anos. Especialistas afirmam que a erupção da pequena montanha de Litlihurtur é de baixa intensidade por enquanto, mas estimativas iniciais indicam que o fluxo é consideravelmente mais poderoso do que 2 erupções anteriores em 2021 e 2022 na mesma península de Reykjanes. Durante as erupções na área em 2021 e 2022, centenas de milhares de visitantes se deslocaram para admirar o espetáculo hipnotizante da lava. E falando em vulcões, os mexicanos superaram a criatividade dos brasileiros e foram muito além. Eles conseguiram driblar até a geografia do país. Por lá teve início um campeonato de futebol na cratera de um vulcão. É isso mesmo. A boa notícia para os jogadores e os torcedores é que ele está inativo. O local foi palco no último final de semana da primeira rodada da Liga de Torcedores Santa Cecília, criada há mais de 60 anos e que atualmente conta com 10 times. Antes da pandemia, tínhamos 22 equipos. Antes da pandemia, tínhamos 22 equipes. Jogamos com todas as equipes de São Bartolo, equipes de San Andrés, São Lucas, de todas as cidades aqui da delegação de Xochimilco. Os atletas de final de semana podem chegar ao topo do vulcão de carro, por uma estrada, mas também existe uma rota de 18 quilômetros para ir a pé saindo de um museu. Fantástico, para mim é muito impressionante. Fantástico, para mim é muito impressionante vir, subir todo o caminho que temos que fazer para chegar ao campo e ter um cenário muito bacana para jogar futebol. Muito bonito para o soccer, para ser deporte, mais que nada. Sei que é uma cancha. Sei que é um campo único no mundo. É muito bom vir aqui para se distrair, para relaxar com os amigos, com a família. É muito bonito vir a distrair-te, a desestressar-te e pues aqui com os amigos, com a família. O vale dentro da cratera já foi um centro cerimonial, mas após ser praticamente abandonado, foi transformado em campo de futebol. A cratera do vulcão Teoca fica a 2.723 metros acima do nível do mar. Segundo especialistas da Universidade Autônoma do México, no sul da capital e na divisa com o estado de Morelos, há mais de 200 vulcões, a maioria inativos. E falando em futebol, as mulheres iranianas poderão assistir aos jogos de futebol masculino após uma proibição de 40 anos, segundo o presidente da Federação de Futebol do Irã. O campeonato masculino, do qual 16 equipes participam, deve começar em agosto e uma das principais características desta temporada é que as mulheres poderão entrar nos estádios. A República Islâmica proíbe o acesso de mulheres aos jogos de futebol masculino há mais de 40 anos, com algumas exceções. Os religiosos, que têm um papel-chave nas decisões tomadas no Irã, consideram que as mulheres devem evitar estar em um ambiente masculino e ver homens usando roupas esportivas como shorts. Segundo organizadores dos campeonatos, alguns estádios no centro do país estão prontos para receber mulheres durante os jogos, mas nenhum estádio em Teherã, capital do país, foi mencionado. Em agosto de 2022, as mulheres foram autorizadas excepcionalmente a assistir a um jogo do campeonato de futebol em Teherã.
Em outubro de 2019, cerca de 4.000 mulheres iranianas puderam assistir ao jogo de classificação do Irã para a Copa do Mundo de 2022 contra o Camboja, no estádio Azad, em Teherã, pela primeira vez desde a Revolução de 1979. O Irã enfrenta uma pressão crescente para permitir a entrada de mulheres nos Jogos após a morte, em 2019, da torcedora Sara Kodayari, que se prejudicou por medo de ser presa depois de tentar assistir a um jogo disfarçada de homem. A cada inverno, desde 2009, uma tradição da gastronomia paulistana é celebrada. O Festival de Sopas CEAGESP reúne milhares de pessoas no maior entreposto atacadista de alimentos do país. Mas esse costume de servir caldos começou bem antes, há quase 60 anos, ainda no antigo Ceasa. Água, azeite, carne bovina, especiarias e temperos, farinha de arroz, legumes, manteiga e, é claro, o ingrediente principal, cebola. Muita cebola. Com esse e outros itens, a receita faz sucesso desde o fim da década de 60. A tradicional sopa de cebola, servida há mais de 50 anos no local do antigo Centro Estadual de Abastecimento Ceasa, para caminhoneiros e trabalhadores dos armazéns, segue em alta, principalmente na estação mais fria do ano. É justamente no inverno que há 15 anos é realizado o Festival de Sopas CEAGESP, logo na entrada da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo. O conhecido espaço de comércio de hortifrutigranjeiros é o maior do Brasil, com mais de 580 mil metros quadrados de área. O organizador do festival, Jair Lenhagnoli, fala da história do evento. A sopa de cebola, ele nasceu mais ou menos em 66, 67, mais ou menos nessa época, quando ainda a gente estava fazendo as marginais, né? Não existiam as marginais. Nessa época, você não tinha muita opção em São Paulo. Não tinha nada 24 horas, tudo aqui fechava. Postos de gasolina, padarias, tal. Às 8 horas da noite era um deserto, então você tinha pouca agitação noturna. O pessoal começou a descobrir que aqui na antiga Ceasa você tinha o quê? Um restaurante que servia uma sopa de cebola de madrugada. Mas os deliciosos caldos vão além da cebola. Há opções para todos os paladares. Carne louca com nhoque, caldo verde, frutos do mar, siri, entre outros sabores, fazem parte do cardápio. O mínimo é 5 horas de preparo para uma sopa nossa ficar pronta. Mas a nossa clássica, no caso da sopa de cebola, demora 24 horas para a gente ter uma base ali tradicional e manter também essa questão da sopa, dessa originalidade, da tradição, do sabor. Em busca das sopas mais tradicionais e também de novidades, o público faz fila a cada noite para provar estas delícias. O que você está mais gostando aí do cardápio? O que você já provou? A sopa, a tradicional, né? A sopa gratinada de cebola, né? Que é a mais antiga deles. Ainda bem que hoje está friozinho, está propício para tomar uma sopinha mesmo. E a qualidade é bem boa mesmo. A tradicional também, até agora que eu experimentei, que eu mais gostei. E o paladar, o sabor de cada sopa aqui é maravilhoso. É muito bom, recomendo. Seja para uma reunião familiar, estar com os amigos ou até mesmo encontrar um novo amor, o Festival de Sopas CEAGESP segue crescendo e mantém viva a tradição dos caldos durante o inverno na capital paulista. Há muitos anos que eu quero vir, mas nunca dá certo. É a primeira vez que eu venho. O ambiente é bem harmonioso, gostoso de comparecer. A gente vê diversos tipos de pessoas passando aqui todos os dias. No inverno, realmente quando o inverno começa, e aí realmente a gente começa a abrir de verdade as nossas portas para receber essa multidão de gente. A
As bicicletas elétricas compartilhadas podem ser até 66% mais rápidas do que os carros, de acordo com um levantamento realizado por uma empresa de tecnologia para micromobilidade na América Latina. O estudo mostrou que os carros levam em média 21 minutos para realizar trajetos de 9 a 10 quilômetros. Já a bicicleta elétrica consegue fazer esse mesmo trajeto em apenas 7 minutos, o que causa uma diminuição no tempo em 66%. O levantamento teve como base viagens ocorridas em horários de pico ao longo deste ano nas cidades de São Paulo e no Rio de Janeiro, metrópoles conhecidas pelo congestionamento de ruas e avenidas, principalmente no horário de pico. Outro dado também mostrou que o deslocamento em bikes elétricas são em média de 42% mais longos e 33% mais rápidos se comparados a bicicletas comuns nas duas capitais. Nos últimos meses, uma grande empresa multinacional da frota de bicicletas anunciou que em breve aumentará em 220% sua frota de bikes elétricas em São Paulo e no Rio de Janeiro. Portanto, as duas capitais terão 2.000 modais elétricos disponíveis até o final do ano. O levantamento também mostrou que as bicicletas elétricas já fizeram mais de 12.300.000 deslocamentos e economizaram mais de 2.000 toneladas de dióxido de carbono, número que equivale a mais de 15.000 árvores poupadas com a economia. E para quem considera uma boa ideia utilizar uma bicicleta elétrica para fugir do trânsito, existem alguns modelos disponíveis para o uso pessoal e podem ser encontradas nos modelos mais simples a partir de R$ 5.300. Um ranking elaborado por um portal estrangeiro listou as praias mais belas do mundo. Entre as 39 praias selecionadas, 2 estão aqui no Brasil. Vamos ver. Com seus mais de 5.000 quilômetros de extensão de costa marinha, seria quase impossível o Brasil não aparecer na lista elaborada. De acordo com o portal, as praias brasileiras selecionadas facilmente seriam também escolhidas se nós, brasileiros, fôssemos perguntados sobre o assunto. A primeira aparição nacional está localizada no arquipélago de Fernando de Noronha, no litoral do Nordeste. A Baía do Sancho é a mais bem colocada e considerada a praia mais bonita do Brasil, ou melhor, uma das mais bonitas do mundo. A outra representante do país na lista não podia ficar de fora por todo o seu charme. A praia de Ipanema, uma das mais famosas da zona sul do Rio de Janeiro, ficou ainda mais famosa ao ser eternizada em Garota de Ipanema, composição de Tom Jobim com letra de Vinícius de Moraes. A lista conta ainda com praias localizadas em todos os continentes. Os Estados Unidos lideram o número de menções com 7. A Europa é o continente com mais representantes, são 13, espalhadas por 11 países diferentes. Conhecida justamente pelas belas praias, a Grécia tem 2 citadas na lista, assim como a Itália. A África tem 4 praias na lista, tendo Moçambique como exemplo. A Ásia também conta com 4, sendo 2 nas Filipinas, uma na Tailândia e outra na Indonésia. Fechando a lista, a Oceania tem 5 representantes, com destaque principal para a Austrália, com 2 praias na lista. Vale lembrar que, para a definição das praias mais bonitas, diversos fatores são apontados, como a tonalidade da água, o tipo de areia, vegetação ou até mesmo a vista ao redor. São muitos critérios a serem avaliados e existe ainda fatores pessoais, já que cada um tem suas preferências. Ao todo, 28 países têm representantes na lista e a cada nome, a vontade em conhecer cada uma e passar momentos incríveis com belas paisagens só aumenta. E o Fatos em Foco fica por aqui. Se quiser rever as reportagens desta edição, acompanhe as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e um excelente fim de semana para você. Tchau!